Olá! Você sabe como compor o preço que você vai cobrar do seu paciente em odontologia? Bom, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a abrir o consultório e eu não sabia como calcular esse preço. Então, muitas vezes eu pegava a tabela da PCD e eu sentia que estava abaixo porque não cobria meu custo. Aí eu pegava a tabela de colegas, mas o custo deles era diferente. Então eu sentia que muitas vezes sobrava dinheiro no meu caixa daquele procedimento e outras vezes eu via que eu tinha prejuízo, principalmente quando se tratava de prótese. E prótese era ainda outro problema, porque se eu perguntasse para algum colega que fazia prótese como ele cobrava, ele me falava: olha, você cobra sempre 3 vezes a mais do que o protético te cobra, porque assim uma parte fica para o protético, uma parte vai cobrir seus custos e esse outro 1/3 você vai ter de lucro. Mas não é assim que acontece, porque muitas vezes nós temos que chamar o paciente de volta porque a moldagem não ficou boa, principalmente quando a gente está começando. A gente tem que encaixar emergências e não consegue terminar o procedimento. Então aquilo que era para ser um preparo, um provisório, uma moldagem, muitas vezes para no provisório e a gente chama uma outra sessão. Quando você chama outra sessão, você tem mais custos. E quando muitas vezes vai para o protético, perde uma semana e ele fala: olha, seu preparo não está bom. Então você tem que chamar o paciente e repreparar. Hoje, com os microscópios, com as lupas, a gente enxerga muito melhor. Mas a gente sabe que a boca é uma dificuldade enorme para enxergar muitas vezes, porque o paciente põe a língua, é um dente lá do fundo. Então a gente tem algumas dificuldades. E às vezes você está terminando o procedimento e o provisório, na hora que você vai ajustar, quebra, dá algum problema. Quem já não passou por isso e tem que reembasar? Então, para você compor o seu custo, primeiro você tem que fazer uma base, né? Conforme você vai tratando, você vai ficando mais experiente. Você sempre coloca um determinado número de sessões e de preferência coloque a mais para você garantir que essas emergências estejam cobertas, senão você nunca vai estar coberto dessas emergências. Às vezes quem põe aparelho, o paciente quebra o bracket, precisa voltar antes, você cobrou a manutenção do mês. Muitas vezes essa manutenção do mês refere-se a apenas uma consulta e você vai ter 2, às vezes você vai ter 3. Então como que você faz isso? Compõe esse preço. Você tem sempre que levar o seu custo fixo em consideração, o seu custo variável, que é relativo àquilo que você usa para o paciente, especificamente para ele, que eu já falei em outros 2 vídeos sobre custo variável, o seu Prolabore e o imposto que você paga. Você fazendo isso, você vai chegar a um resultado aproximado. E não tem como eu falar para você: mas me dá, por exemplo, quanto custa um aparelho ortodôntico, um implante, porque quando você agrega valor para o paciente, o seu custo também aumenta e aí você vai ter que ter um custo fixo diferenciado. Então não posso pôr para você uma ideia: vai custar tanto. Realmente faça o seu custo fixo, tenha aproximado pelo menos o seu custo variável, quanto você quer ganhar por mês e o imposto que você paga. E aí você vai compor o preço para o seu paciente. Eu lembro que uma vez o Fantástico fez uma entrevista com vários dentistas perguntando sobre preço e comparando, e achava absurdo como os preços se diferenciavam. Claro que o preço vai se diferenciar, porque a minha estrutura é uma, a sua é outra. Tem dentista que vai lá e atende 1 vez, 2 por semana, e ele paga o custo relativo a esse atendimento, a esse dia, principalmente se ele está na clínica de alguém. Agora, se você tem uma clínica, uma casa com estacionamento, manobrista, copeira, o seu custo é completamente diferente. Você tem muitas vezes, eu vejo clínicas que mandam Uber buscar o paciente e trazer de volta para a clínica. Então busca o paciente na clínica, leva na casa dele, busca na casa, quer dizer, são custos, mas você está oferecendo valor para esse paciente. Então é natural que você cobre mais por esses procedimentos. Então lembre sempre como compõe o custo, para você fazer o seu preço e não ficar fazendo esses erros que muitas vezes a gente comete porque a gente não sabia como fazia o preço que a gente deve cobrar do paciente. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, me mande mensagens para que eu possa te ajudar sempre. Eu fico aguardando você no próximo vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e dê um like. Um beijo, tchau!